convido vocês para a gente conversar mais um pouquinho, que assim a gente vai indo, a gente conversa um pouquinho, e assim nós vamos conduzindo a nossa imersão e somando todos os nossos saberes, né? Eu espero que vocês estejam desde ontem refletindo, meditando, assimilando, porque é muita coisa, são muitas provocações, várias feitas pelo professor Alessandro ontem, que vão na mesma linha que eu continuo hoje. E essas provocações, elas são, na verdade, fermento, né? Não é semente, é fermento, é para coisa aí, assim, tomando forma, e que dentro dos saberes de vocês, da formação de cada um, que é uma formação que não é a acadêmica, é aquela desde sempre, que é a tua história, a tua ancestralidade, a forma como você está nesse mundo. Então eu trago hoje aqui dentro do meu papel de educadora, que é um dos papéis que eu mais gosto. Então tá aqui a nossa casinha, o pálido ponto azul no meio de tantos outros planetas, ao redor de tantas outras estrelas. Essa é a nossa casinha. Então essa casa, ela tem bilhões de anos, só para a gente se localizar, tá? Só para a gente ficar na mesma página. Bilhões e bilhões de anos de evolução, que a gente chama, né? Isso não quer dizer, de fato, que as coisas melhoraram. A gente quer dizer que as coisas mudaram. A geologia mudou, a atmosfera mudou, o relevo. E quando esses fenômenos foram acontecendo na formação do planeta, nós tivemos aí a formação de várias paisagens diferentes, de vários biomas diferentes no mundo todo. Então nós não relacionávamos, por exemplo, os climas, essa distribuição com a latitude, o formato do relevo, a altitude, com o tipo de solo, e daí o bioma que nasceu em cima. Imagine ainda em relação aos bichos de cada bioma, né? Então é importante que a gente tente, de alguma forma, fazer essas relações. Nós estamos passando por uma imersão que ela é multidisciplinar, não somente na presença, mas principalmente na ativação dos conhecimentos. Se a gente quer entender qualquer coisa de conservação da natureza, é preciso compreender de fenômenos históricos, sociológicos, geológicos, biológicos, e ir relacionando essas coisas. Então, estudar conservação da natureza requer essa abertura de olhar interdisciplinar e da compreensão de fenômenos. O bioma que nos interessa hoje, especificamente, é o bioma onde a gente vive, que é a Mata Atlântica, né? Estamos hoje aqui para tratar, durante a tarde, sobre a Mata Atlântica. Se a gente afunilar um pouquinho mais, ó, só para ver aqui, Curitiba e região metropolitana, por exemplo, né? A gente encontra ao redor da principal cidade do estado do Paraná, 3 ecossistemas diferentes. Por que é tão importante ter a floresta em pé? Por que a gente fala de conservação da natureza? Quando a gente fala de serviço ecossistêmico, a gente coloca a natureza naquele lugar de utilitarismo, né? Onde estão os animais que a gente consome, onde está... É dentro do olhar do consumo. No entanto, a gente pode falar de benefícios, a gente pode falar do que a natureza nos dá de bom, sempre vai ser nesse sentido. Eu preciso conservar a natureza porque senão eu vou morrer, senão eu não vou ter água, senão eu não vou ter comida, não vai ter polinizador, não vai ter medicamentos, né? Por que será que a gente chegou nesse ponto da sociedade em que, para se tratar de conservação, a gente tem que relacionar a produção ao serviço, né? Infelizmente, vejam, isso não tem nada a ver com biologia, isso tem a ver com questões sociais, questões econômicas, questões políticas, de moradia, de dignidade humana. Então,
a gente precisa, sim, da floresta em pé para ter saúde, para ter matéria-prima e tudo mais. O que sobrou? Curioso, a grande reserva da Mata Atlântica, porção do estado do Paraná, né, Ricardo? Porque tem montanha, como bem falou o professor Alessandro, então não passa colheitadeira, morro acima, não sobe o Pico Paraná, colheitadeira, não dá para plantar soja. Fomos colocados numa linha de montagem, certo? Para servir interesses de outrem. E isso nos forjou, esses somos nós hoje, os pais de vocês, os avós, os tios. Somos nós, faço aqui minha culpa, mas eu sou nesse caso, um produto do meio. O conhecimento, ele é libertador para isso, nesse ponto, né? Eu aprendi uma coisa nova, eu vi agora sobre um outro ponto de vista e mudei. Só que para isso você tem que acessar conhecimento e não só informação. E para isso a gente tem que pensar. Então tá aí a ciência em descrédito devido a essa crise educacional. Os pulmões. Os pulmões têm o que a gente chama de árvore brônquica. Eu acho fantástico isso, gente. Me desculpe, eu vou ter que mostrar porque eu acho isso muito legal. É um formato muito peculiar na natureza, né? E vejam que interessante, que louco que é isso, porque se vocês ativarem lá o conhecimento das aulas de ciências, estudando a fotossíntese é exatamente complementar à respiração. Exatamente, complementar. A respiração, a gente tira o oxigênio e devolve o gás carbônico. E para isso, a gente produz, nesse processo, a gente produz ATP, energia, né, e glicose e tudo mais. A planta faz, as algas, né, fazem exatamente o contrário. Tira o gás carbônico, devolve o oxigênio, e para isso elas também produzem energia, e carboidratos, e glicose e tudo mais. Então, vamos combinar que a gente faz parte intimamente, que nós somos assim, pensando na ancestralidade na natureza, nós estamos intimamente conectados. Então, terminando a minha parte, a gente está numa formação sobre conservação da natureza. Primeiro módulo de hoje à tarde, conservação, né? O que é essa conservação, afinal de contas, né? Eu tenho colhido várias impressões das pessoas que têm falado, desde lá do cerimonial de abertura do curso, né? E foi dito em algum momento assim, falar de conservação assusta. É melhor falar produção agora, não falar mais conservação. Produção da natureza é uma ferramenta da conservação da natureza. Se a gente começar a abrir mão de conceitos científicos, de legislação ambiental, a gente começa a transitar por um território perigoso. A minha definição de unidade de conservação é assim, ó, é uma ponchada de terra que a gente cerca para proteger de nós mesmos. Então existe uma infinidade de categorias de unidades de conservação como ferramentas de conservação da natureza. A vida é um valor que não tem como mensurar. Tem várias categorias e todas elas permitem algum tipo de manejo. Outras ferramentas que são usadas para que a gente possa ter áreas conservadas é a própria legislação ambiental, como a Lei da Mata Atlântica, o Código Florestal, que é horroroso, né? Mas enfim, é o que a gente tem, o novo Código Florestal. As unidades de conservação são uma ferramenta. Uma ferramenta. Tem toda uma legislação que foi feita, que foi pensada, que foi construída em cima da morte de muita gente, gente. Nós temos que pensar como cidadãos. Né? O que eu vou fazer agora que eu sei, né? E agora que eu sei, o que eu faço?